Depois de morar 4 anos com os avós na roça, 2 irmãos vêm para a capital. Fazem o curso primário profissionalizante no Instituto João Pinheiro, regime de internato, disciplina militar. Terminado o primeiro grau, cada irmão segue seu caminho na sedutora Belo Horizonte dos anos 50. Essa é a sinopse do livro Que Belo Horizonte, do livro Que Belo Horizonte, do agrônomo, cineasta e escritor Rafael Camargo. Uma boa noite, Rafael. Boa noite, Adriana. Qual a razão inicial, o porquê desse livro? Trata-se de uma homenagem aos 100 anos de Belo Horizonte ou é coincidência? Bom, a princípio eu queria aproveitar o gancho dos 100 anos de Belo Horizonte, que eu vim para cá, vi a cidade crescendo. Quando eu vim, Belo Horizonte só tinha um edifício de 4 andares, eu acho que era o edifício Mariana. E talvez o Acaiá, que não tinha nem sido construído ainda. Eu vi Belo Horizonte crescer, e cresceu economicamente, cresceu culturalmente, mas perdeu algumas partes culturais que foram perdidas. E os jovens de hoje, quando estão vivendo o momento, se eles têm assim, alguma coisa do passado, eles podem fazer uma comparação com isso, cria história no cérebro, dá mais emoção de viver, você enxerga melhor as coisas. Trata-se de uma biografia? É inspirado em vivência, né? Da mesma maneira que o Jorge Amado escreve inspirado em memórias, eu resolvi, como eu tenho boa memória, então resolvi aproveitar enquanto estou vivo. Aliás, várias pessoas que têm boas histórias de Belo Horizonte deveriam aproveitar e escrever também, porque tem muitas nos inconscientes das pessoas e tem nos arquivos mortos das instituições, né? Então, quem tiver a oportunidade deve escrever, porque senão vai ter que esperar 100 anos de novo. É um longo tempo, né, Rafael? Rafael, conte pra gente, qual é a diferença entre a Belo Horizonte dos anos 50 e a Belo Horizonte de hoje? Eles sempre falam que o antigamente foi sempre melhor. Eu vi um filme que mostrava isso, foram retrocedendo até chegar na ideia da pedra, e cada um dando paulada na cabeça do outro, até chegar à conclusão que os tempos melhores são os atuais. Mas, que eu quero dizer é que naquela época, era bom para quem morava naquela época. Agora, quem está agora, pudesse fazer um retrocesso no tempo, percebe que aquela época era melhor, porque não tinha tanto carro na rua, não tinha tanta gente desempregada, e tinha aquela sedução do bonde. Como era bom você pular do bonde andando, antes do condutor chegar e te cobrar, você pulava e ficava sem pagar. Não era bom demais. Fazer serenata à noite, né? Retreta na Belo Horizonte era romântica, gostosa, né? Gostosa, não tinha essa violência, não tinha... E não tinha tanto desemprego, né, Rafael? Era isso que você está querendo dizer. Pois é, todo mundo tinha uma ocupação, assim, tinha uma renda garantida, quer dizer, daí você poderia já partir para o seu lado espiritual, né? Você tendo as suas necessidades básicas garantidas, então você pode se dedicar a espiritualizar. Agora você não tem condição de se dedicar a isso, porque você está preocupado em não morrer de fome. Perfeito. Retornando ao livro, nós estamos mostrando aqui imagens das fotos, né, que ilustram esse livro. Qual o motivo de serem fotos? E queria saber mais, a autoria de quem são essas fotos? Eu sempre ilustro meus livros com desenhos. E eu tive dificuldade em conseguir artistas plásticos para ilustrar. Então, eu tive... quando eu perdi meu pai, que eu vi o nome dele lá no cemitério da Colina, eu fiquei com tanto remorso, falei, puxa, não gostaria de ver o nome do meu pai aqui, eu gostaria de vê-lo nas páginas dos livros, então, de algum filme que eu já fiz. Então, eu fui no arquivo e vi que ele tinha fotos gravadas em chapas de vidro. Aí mandei revelar essas chapas de vidro, tirei as fotos e coloquei no livro. Com isso, eu aliviei minha alma. Quer dizer que seu pai era fotógrafo, né? Fotógrafo daqueles ambulantes, só morava um ano em cada cidade. Quando acabava a clientela, tinha que mudar, senão morria de fome. Rafael, eu ouvi a Adriana dizer que você é engenheiro agrônomo, né? Hoje já é um escritor. E hoje de manhã, num programa Café com Notícias, um jornalista, Paulo Lotti, disse o seguinte: se a gente tivesse coragem, fosse realmente... A gente teria que, ao invés do Sem Terra estar marchando rumo a Brasília, nós da cidade, nós os urbanos, que deveríamos marchar. Porque nos interessa muito a reforma agrária, porque ela resolve a questão da fome, resolve a questão do desemprego, pelo menos ajuda a reduzir. Você concorda com isso? Eu concordo, inclusive, no outro livro que eu vou lançar daqui a uns 2 meses, chamado Do Pouco Vive-se Bem, eu cheguei à conclusão que a renda do Brasil vem aumentando
dos anos 50 para cá, tanto a renda como o consumo per capita. Só que a renda agora começou a cair nos outros 10 anos e o consumo per capita continua igual. E então, o que vai acontecer? Se realmente o presidente da República cumprir a sua promessa de fazer a reforma agrária, a única renda realmente que vai continuar subindo é da agricultura, é do meio rural. Tanto é que uma das importâncias desse livro é que mostra assim, a vida, o treinamento que os alunos do curso primário faziam no Instituto João Pinheiro. Eles eram treinados a trabalhar no meio rural. Então, você tinha um curso primário profissionalizando, treinando mão de obra para o meio rural. Porque não adianta você fazer reforma agrária, bota uma pessoa que veio para a cidade, não sabe trabalhar, ele fica lá, ele tem que ser treinado a trabalhar a terra, né? E por que esse instituto se extinguiu, você sabe? Isso que eu gostaria de saber. Eu acho que deve ter sido pressões políticas, interesses políticos de instalar outras instituições ali, né? Certo. Quantos livros você já escreveu, Rafael? Olha, Esse não é o primeiro. Esse é o 6º livro, o 7º eu vou lançar daí há 1 ou 2 meses, né? São todos romances? São todos romances e sempre inspirado em crises existenciais, né? Quer dizer, a gente tenta resolver a crise existencial escrevendo sobre isso, né? Como é que uma pessoa poderia sair de uma crise existencial? Então, é um romance que tem isso como linha condutora. Esse que eu estou mostrando agora, ele ainda não foi lançado, né? É esse que você tinha comentado anteriormente. Exatamente. Do Pouco Vive-se Bem. É do Pouco Vive-se Bem, exatamente. Nós temos que, considerando que a gente pode considerar, por exemplo, que nós temos prazer e temos felicidade. O prazer é proporcionado pelos 5 sentidos. Quando você satisfaz os 5 sentidos, você tem prazer. Quando você satisfaz o espírito, aí você tem felicidade. Então, a partir do momento que nós estamos baixando a renda per capita, eu acho que uma maneira boa agora seria você se envolver mais na espiritualidade. Rafael, você como engenheiro agrônomo, está falando, olha, você está fazendo uma catarse, né? Pelo que eu estou sentindo, você é um escritor que faz catarse. Você falou em crise existencial. Interessante isso. E é isso? Exatamente. Quem é que não está sentindo uma crise existencial? De repente, você nasce, se prepara para o futuro, chega, o futuro não existe. Você fica com saudade do passado. O sonho está acabando, é isso, Rafael? Mais ou menos. Né? Eu acho que tem uma saída que é o desenvolvimento rural. Quer dizer, as cidades vão parar de crescer. Quer dizer, existe até uma proposta do INCRA que os governos não deveriam investir na cidade durante 10 anos, só investir no meio rural. Mas isso ficou só na teoria, porque esse governo já está aí há 3, 4 anos e não investiu praticamente nada no meio rural. Só promessa. É isso aí, nós estamos conversando com o escritor, agrônomo e cineasta Rafael Camargo. E agora é hora de um rápido intervalo, vou deixar uma pergunta aqui no ar, quero que você me responda, né, no nosso segundo bloco. Trocou o cinema pelos livros, pela escrita? É isso que eu quero saber dele. A gente volta em 1 minuto só, aguarde. É isso aí, já estamos de volta no segundo bloco da entrevista com o agrônomo, cineasta e escritor Rafael Camargo. E eu fechei o primeiro bloco com uma pergunta no ar. Eu queria saber dele se ele deixou de fazer filmes para fazer livros. O que é mais difícil, Rafael? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu não deixei de fazer cinema. Eu fiz uma pausa. O último que eu fiz foi em 86, que eu já tenho 11 anos. Já está na hora de eu voltar. E comecei a escrever livro durante também 10 anos. Então já está na hora de 10 em 10 anos eu tenho que ficar mudando, como se fosse uma reciclagem de desenvolvimento espiritual. Então, para a segunda pergunta, eu respondo o seguinte: fazer cinema, você se sente um verdadeiro mini-deus, um deus, porque você está criando ali, você dá o destino que quiser ao personagem. O grande problema são os conflitos, você tem que trabalhar com a equipe, né? E tem hora que, se você não tiver o pulso firme, o controle da emoção, um até dá um tiro no outro. Rafael, essa questão do cinema, por exemplo, você fez curtas, o que você fez no cinema? A maioria são curtas, Sim. Curtas de 15 minutos, fiz média de 38 minutos. Quais os temas que você trabalhou no cinema? Os temas são sempre praticamente os mesmos, mas você procurando resolver as crises. Então, todo tema está ligado à crise existencial. Como você resolver a sua crise existencial? Porque a pessoa nasce e, de repente, fica cheio de conflito e não pode ficar procurando psicólogo, tomar remédio. Ele tem que resolver isso através do trabalho, da produção. Pois é, mas como é que faz agora um país que não tem emprego?
Ah, bom, esses aí realmente é uma resposta difícil. Eu acho que isso aí é a reforma agrária. Esse programa, essa promessa que tem do Ministério da Reforma Agrária de dar terra e um salário para as famílias que vão para o meio rural durante 4 anos até elas aprenderem a caminhar com pernas próprias. Eu acho isso uma boa proposta. Esses 20 bilhões que estão destinados a salvar bancos, por que não seriam destinados a essa reforma agrária? Já teria sido. Porque parece que os bancos são mais importantes que várias outras coisas nesse país. Né? E você contava para mim e para a Adriana aqui no intervalo que você foi para Paris, né, para estudar agronomia sob uma ótica do terceiro mundo. Conta essa experiência para a gente. É porque normalmente quem saía do Brasil para fazer doutorado nos Estados Unidos estudava sob a ótica do capitalismo americano, né? Então, quando voltava, não tinha como aplicar isso aqui. O país pobre como a nossa, então ficava apenas como professor, ele não tinha como aplicar. Já na França, estudei no Instituto Agronômico Mediterrâneo, que era a verba fornecida pela União Soviética, então é mais voltado para o terceiro mundo. Eles ensinavam a economia rural a ser aplicada ao terceiro mundo. Retornando ao livro que você vai lançar, me parece, segunda-feira, né? Terça-feira. Que Belo Horizonte. Você pretende transformá-lo em filme, já que você está aí nesse período de mudança, já está querendo reciclar, sair da literatura para envergar novamente para o cinema? Olha, quando eu vejo esse livro assim, eu vejo um filme, assim. Se aparecesse cineasta ou verba, puxa vida, acho que seria o máximo. Falando em verba, você teve algum apoio financeiro para a produção do livro Que Belo Horizonte? Nenhum. Quem dava assim algum apoio era a Fundação Cultural lá do Distrito Federal, mas assim, fornecia carro, gasolina com chofer, às vezes fazia o cartaz do filme, mas o resto era tudo dinheiro no meu bolso, eram sobras, eu economizava durante 3 anos e para fazer um filme. Então a gente não comprava roupa, não viajava, não se divertia só para sobrar dinheiro para fazer filme. E parece que está acontecendo a mesma coisa com o lado literário. O lado literário sobra um pouquinho mais, porque é mais barato e a gente depende quase que exclusivamente da gente e da cabeça, né? Porque depois o problema maior é quando você entra na gráfica. Ali surge os conflitos, porque tem muito aprendiz aí que você tem que ensinar eles como é que faz livro. Qual que é a sua editora, Rafael? Eu tenho uma editora aí, chama Le Fascine, que ela é uma editora que por enquanto está publicando meus livros, mas futuramente quem quiser trazer livro, quer dizer, a gente faz um custo mais baixo da praça. E você que mesmo que investe, paga essa edição, como é que é? Conta pra gente. Eu faço tudo praticamente. Eu não tenho financiamento nenhum. Inclusive, na hora de vender o livro, a gente não põe na livraria. A gente vende para as firmas que estão dando apoio e elas distribuem para os clientes. A parte que sobra, a gente faz noite de autógrafo. Eu não fico preocupado em quantidade de gente que lê, não. Eu prefiro mais a qualidade do leitor. Machado de Assis já dizia que uma página mastigada vale mais do que um livro engolido. E parece que Belo Horizonte está destinado, né? Está querendo atingir um público-alvo, que seria os estudantes de segundo grau, é isso mesmo? Exatamente. Alguns colégios aí têm interesse em programar no curso de português leituras de temas que estão ligados ao centenário de Belo Horizonte. Então, depois eu vou procurar os colégios para mostrar esse livro aos diretores. Já tem... Você nos contou aqui que o seu pai, ele é vivo ainda? Ele faleceu, já certo. Era um fotógrafo ambulante, né? Ele ficava de cidade em cidade. Essa experiência do seu pai foi passada para você, essa experiência de vida de cidade em cidade? Como é que é isso? Foi passado o grande medo de não passar fome. Por isso é que quando eu fui estudar agronomia, a gente já sabia que logo que se formasse já saía com um emprego, ganhando 10 salários mínimos, né? Então eu falei, bom, eu não vou passar fome, então eu vou fazer agronomia, depois eu aproveito as vagas para me dedicar ao lado espiritual, fazer cinema, escrever livro, porque ele realmente, coitado. Pois é, eu queria só que você, infelizmente nosso tempo está acabando, eu queria que você deixasse o recadinho aí, que Belo Horizonte vai ser lançado terça-feira, onde, que horas? Vai ser lançado no Jequitibá, de 7 às 11 da noite, eu vou ficar até meia-noite, né? Avenida Assis Chateaubriand, 573, terça-feira. Quem não puder ir, depois pode ligar para mim no telefone 441-4862, 441-4862.